Olá, amigos e amigas. Eu sou Eliezer Rocha, professor da Academia Kimpov. Hoje teremos uma aula especial. Vamos falar um pouco sobre direito da família, mais concretamente sobre o processo de conciliação no direito da família, ou seja, a tentativa de conciliação no processo de família. Desde já, peço a vossa atenção para a aula de hoje, que se figura muito produtiva, uma vez que a família merece uma atenção especial, sendo o núcleo da sociedade, ou seja, sendo o organismo que dá vida à sociedade. Então, a vossa atenção, vamos primeiro começar por definir o que é isso conciliação, uma vez que é a palavra-chave. Conciliação é um meio alternativo de resolução de conflitos em que uma das partes confia a uma terceira pessoa neutra, nesse caso o conciliador, a função de aproximar e orientá-las na construção de um acordo. Os pressupostos da conciliação são a existência de um conflito de interesses, a busca de uma solução por intermédio de uma terceira pessoa neutra. Então, existem esses dois pressupostos da conciliação. Tentativa de conciliação no Código da Família. Como é que o Código da Família trata essa questão? A tentativa de conciliação nos processos da família no ordenamento jurídico angolano, embora seja obrigatório para algumas ações, não mereceu um tratamento devido no Código da Família. Nos termos do artigo 105, isso no seu número 1, só é obrigatório nos processos de divórcio litigioso. Ou seja, existem dois tipos de divórcio, que é por mútuo acordo e litigioso. Então, essa tentativa de conciliação só é exigida nos processos ou num tipo de divórcio litigioso. E os mesmos nestes só quando os cônjuges residam no mesmo país. Ou seja, mesmo se tratando de divórcio litigioso, só é obrigado a tentativa de conciliação quando os cônjuges vivem no mesmo país. Já o número 2 do artigo 105 estabelece que o tribunal pode, sempre que as razões com significância considerável a aconselhar, suster o prosseguimento do processo de divórcio por tempo não superior a 3 meses. Para a professora Maria do Carmo Medina, o tribunal ordena a suspensão dos autos que é um conjunto de peças do processo. Essa suspensão dos autos vai ser provável a reconciliação dos cônjuges, ou seja, com a suspensão dos autos, espera-se que haja reconciliação dos cônjuges. Já o número 3 do mesmo artigo estatui que quando se julgue útil a conciliação dos cônjuges, poderá o tribunal oficiosamente ou a pedido das partes ouvir o Conselho de Família, que é um órgão criado para ajudar nesse processo da conciliação. Quem preside, então, a tentativa de conciliação nos processos de família? Ao contrário do que acontece nos processos laborais, estamos a falar dos processos em que envolve a matéria laboral ou de direito de trabalho, aqui a tentativa de conciliação é presidida pelo juiz da causa, ou seja, o juiz que está junto à sala de família e não por um magistrado do Ministério Público, nesse caso o procurador. Fase do processo em que ocorre a tentativa de conciliação. Em que fase, então, do processo ocorre essa tentativa? Embora não resulte de forma expressa da lei, nesse processo a tentativa tem sido feita logo após a fase dos articulados.
articulados, que então é a fase processual em que há a petição inicial e existe também logo a contestação. Essa fase em que as partes alegam as suas razões ou as suas motivações. Então, esse processo é feito nessa fase, na fase, então, dos articulados. Podem também os cônjuges comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, mesmo que não residam na área da província ou no tribunal, ou o tribunal se situa. Forma de tentativa de conciliação. Quais então são as formas de tentativa de conciliação? A tentativa de conciliação pode ser efetuada pela via que o juiz entender mais eficaz, ouvindo cada um dos cônjuges separadamente e depois em conjunto e explicando quais são as consequências pessoais e econômicas do fim da vida conjugal e os seus efeitos em relação aos filhos. Já sabemos que uma separação prejudica não só os cônjuges envolvidos, como também os filhos. Se na relação houver então filhos, pode prejudicar num fraco aproveitamento escolar e pode também tornar a criança um pouco agressiva, fruto então da falta de atenção e carinho. Então, o juiz, como uma pessoa sensata, faz saber aos cônjuges quais são então as consequências que poderão surgir da separação. Por isso, aconselha que a melhor via é tentar não desfazer o relacionamento ou não fazer a ruptura do casamento. Então, propósito da tentativa de conciliação no processo de família. Tudo na vida tem um propósito. E o propósito da tentativa de conciliação é permitir a um órgão do Estado procurar salvar a estabilidade da família, conforme o que preceitua o número 1 do artigo 35 da Constituição da República. Ou seja, o Estado defende e protege a família. Daí a necessidade de se evitar esforço para conservar a família e conservar um bom ambiente no meio familiar. Mas a experiência nos mostra que a maior parte das vezes a conciliação por via judicial é ineficaz. Muito obrigado pela vossa atenção. Essa aula foi uma aula especial dedicada à família e espero que nesse período de pandemia, então as famílias possam se ajustar, apesar das dificuldades, mas vai aqui um conselho: vamos não transferir as nossas frustrações para o seio da família e evitar então assim violência doméstica e outros dissabores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.